Hello, meu povo! Mais uma aula de geografia. Na aula passada, nós começamos a falar sobre a região sudeste, nós falamos das características físicas, tá? Clima, solo, relevo, vegetação e assim por diante. Hoje, nós iremos adentrar com outro tema, mas ainda com o mesmo assunto, tá? Ainda continuaremos a falar sobre a região sudeste, mas iremos falar sobre a ocupação e o povoamento dessa região, beleza? Então, bora lá. Lá no início do ano, que eu espero que alguns lembrem, queria que todos, né? Mas vamos focar naqueles que conseguem lembrar e os que não lembram a gente vai dar uma revisada, tá? Lá no início do ano, nós falamos sobre a ocupação territorial do Brasil e nós falamos desse povo aqui, ó, lindo e maravilhoso, que foram, tá? Na verdade, os bandeirantes, tá? Os bandeirantes, para quem não lembram, eram as pessoas que eram contratadas, tá? Eu tinha o bandeirante de mineração, de contrato e outros aí, tá? Que eles ajudaram na ocupação e no desbravamento, vamos usar essa palavra, do território brasileiro, tá? Então, os bandeirantes foram um dos responsáveis, um dos principais responsáveis pela ocupação e o povoamento da região sudeste. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós tivemos outros fatores além deles, tá bom? O minério, a mineração também é considerada um dos principais fatores para a ocupação e povoamento da região sudeste. Por quê? Nós temos ali um estadozinho lindo e maravilhoso chamado Minas Gerais, que nele foi descoberto lá vai, foi descoberto ouro e pedras preciosas nessas minas, tá? Com isso, essa descoberta, meu Deus, eu tenho minério, eu tenho ouro, eu tenho prata, ocorreu uma intensa migração. As pessoas, elas queriam ter aquilo para si, elas queriam trazer um pouco dessas pedras preciosas para si, tá? Então, eles acabaram indo para essa região e explorando, extraindo essas pedras, tá? Por isso, houve intensa migração. Isso acabou trazendo novas famílias, pequenas, médias e grandes, para as regiões, para as cidades da região sudeste, o que acabou fazendo com que mais áreas fossem ocupadas, tá? Na segunda metade do século XVIII, tá? 1760, 70, houve um esgotamento. O que é isso? Eu já não tinha mais tantas pedras sendo descobertas, eu não tinha mais aquilo em grande quantidade. E com isso, ocorreu a decadência da mineração. As pessoas já não iam mais para o Sudeste apenas por causa das pedras preciosas, tá? Aquelas regiões que eram apenas para minério, para extração mineral, elas se tornaram um espaço de repulsão, ou seja, não era mais atrativa, as pessoas não queriam mais ir para lá, mas elas eram retraídas, vamos dizer assim, fugiu a palavra. Era um espaço de repulsão, elas não queriam ir para lá, tá? E o que que elas fizeram? Elas migraram atrás de solos mais férteis, atrás de outras opções para que elas pudessem continuar naquela região, tá? E o que surgiu? A cafeicultura, a cultura do café, a plantação de café, tá? Esse produto, o café que a gente tanto consome hoje em dia, é um produto de origem africana, foi introduzida primeiramente aqui no nosso estado, no estado do Pará, em 1727, porém, sem muitos resultados nos primeiros anos. Ela não teve uma grande produção, não teve um grande investimento dessa cultura, tá? Que a gente chama de cafeicultura, a cultura do café, tá bom? Aí ela só começou a crescer a partir de 1816, que a gente vai já ver isso daí, tá? A cafeicultura no Sudeste. Nós temos aí nosso café, dá até para sentir o cheirinho, para quem não gosta, um dia você vai gostar, espero, tá? Ela instalou-se primeiramente em outros estados, não iniciou no Sudeste, como a gente viu aí no slide anterior. Ela foi instalada primeiramente no estado do Pará, porém não deu certo, tá? E ela só veio ter êxito em grande escala aqui no Rio de Janeiro. Ela foi inserida pelo belga chamado Mouk, tá? Que ele formou o primeiro cafezal, ele tinha novas técnicas de produção
cafeeira, ele conseguiu fazer a produção e a extração do café, a colheita do café em grande escala na região sudeste, devido ao solo ser diferente, ser mais fértil, onde ele fez essa produção, o que tornou-se essa região um centro irradiador da cafeicultura, ou seja, é como se dali fosse o point, como a gente fala, fosse o centro de produção cafeeira, quase não sai. Se expandiu em períodos diferentes pela região. O que isso significa? O que foi essa expansão dentro da região sudeste? Como a gente falou, expandiu-se em períodos diferentes. Começou, primeiramente, aqui na região do Vale do Paraíba, até 1850, tá? De 1850 para trás, onde iniciou-se essa produção cafeeira, tá? Pelo Belga Mouk, como a gente já falou. E vocês podem ver que o mapa ele tem cores diferentes. Isso significa que foram períodos diferentes, anos diferentes e localizações diferentes. Eu tenho o centro irradiador, que foi onde tudo começou, que a gente fala, tá? Que a gente acabou de citar, que foi antes de 1850, até aqui, ó, depois de 1950, que são essas áreas verde escuro. E cada um representa um ponto principal dessa produção. Vocês podem ver que as setas vermelhas, elas seguem direções, digamos assim, variadas, eu não posso dizer opostas, mas variadas, que é onde eu tive essa expansão da produção cafeira, que foi de grande importância para a região sudeste. O que que ela trouxe? Ela recuperou a economia de algumas cidades que sofreram com a mineração. O Vale do Paraíba ele foi extremamente explorado devido à mineração. Só que, como eu falei anteriormente, quando acabou, as famílias começaram a sair. Elas não queriam mais ficar ali, não tinham mais o que fazer naquela cidade. Então, o que aconteceu? A produção do café acabou atraindo as pessoas de volta para a região e acabou melhorando a economia. Ela recuperou o que havia perdido, aquele brilho no olhar que a gente fala, tá? E o que causou uma reorganização e reconstrução desse espaço geográfico. Principalmente aqui, ó, que eu havia citado para vocês, o Vale do Paraíba, que havia sido degradado devido ao grande processo de mineração, tá bom? Mas a gente não pode dizer que foram flores, que foram coisas maravilhosas. O café, ele também, a produção de café, na verdade, a produção agrícola, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O que que aconteceu? O que que eu precisei fazer naquela região para que eu tivesse uma grande produção agrícola? Primeiramente, que está aí ó, escrito, provocou imensos desmatamentos da Mata Atlântica, que é uma mata original da região, que cobriu o Vale do Paraíba, seguida de queimadas dos restos de vegetação. Quando eu queimo aquilo ali, eu acabo prejudicando o meu solo, tá? Não só durante o processo de desmatamento, mas eu produzia o café, eu plantava, eu colhia, no processo de colheita, para que eu não precisasse capinar e tirar todos aqueles restos, eu acabava queimando. Acreditava-se que deixava o solo mais fértil, pode até ser que seja, mas aquilo acaba prejudicando o solo, tá? O uso indevido, o uso constante, sem nenhuma técnica que acabe preservando aquele solo, acaba prejudicando, tá? O que acabou causando um esgotamento e um empobrecimento daquele solo, dificultando a produção do café por determinado tempo. O que acabou ocorrendo a mesma coisa que veio durante o processo de mineração, o abandono da área. Não tinha mais uma área produtiva, então eu vou abandonar, vou para outra e vou começar um novo processo de cafeicultura, de produção do café. Aqui algumas fotos, tá, para vocês verem uma área de plantação cafeeira e um processo de desmatamento para que isso ocorresse. O café, o que que ele trouxe para a região sudeste? Quando a gente fala que ele foi um dos principais esteios, ele foi um dos suportes, ele trouxe de volta a vida pós o processo de mineração. Ele foi um dos principais esteios da sociedade brasileira. Até hoje temos uma grande produção de café, mas foi principalmente no século XIX, início do século XX, tá? Garantiu o acúmulo de capitais para a urbanização de algumas localidades do Brasil, tá? Como houve intensa migração, as pessoas começaram a
formar novas áreas, novas cidades, impulsionando o processo de urbanização da região sudeste, além de prover inicialmente os capitais necessários para o processo de industrialização. Lembrem que nós estávamos falando sobre a industrialização um dia desses, que ela impulsiona esse tipo de produção e criou condições para o desenvolvimento do sistema bancário. O que isso significa? Quanto mais pessoas eu tenho naquela região, quanto mais considerada produtiva, quanto mais investimentos eu tenho, maior é o desenvolvimento daquela região. Então, isso trouxe o desenvolvimento do sistema bancário, do sistema comercial, do sistema industrial. Isso é o que a gente chama de incentivos para a região. Quando a gente fala de esteio aqui em cima, é que ela acabou servindo, no caso, o café, a produção cafeira, ela acabou servindo como um propulsor, um impulso para essa região, que hoje é considerada uma das regiões mais industrializadas, o polo, digamos assim, do Brasil. O café, ele teve essa importância, esse ponto marcante dentro da região sudeste. Teve atividade mineradora? Teve. Teve migração por causa da industrialização, mas isso foi depois do café. O café ele foi um dos principais, digamos assim, fatores para que essa região crescesse economicamente, em relação à urbanização, ao desenvolvimento da região. Beleza? Espero que todos tenham entendido. Beijinhos para vocês e até a próxima aula.